Olá, meu nome é Helena Junqueira e a nossa disciplina Direito Financeiro. E quando a gente fala do direito financeiro, o aluno já reclama: ai, eu vou ter que estudar orçamento. Que coisa chata. Mas na verdade, não, nós vamos falar apenas das normas gerais e normas constitucionais, principalmente as normas constitucionais, que tratam do orçamento público. O orçamento público hoje no Brasil, na verdade, está sendo elaborado, está sendo construído a partir de 3 leis orçamentárias. Nós temos o Plano Plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e temos a Lei Orçamentária Anual. E a partir daí você vê a construção do que é o orçamento público. Mas agora, para começar, a gente vai falar desse orçamento de uma forma genérica, sempre tendo em mente que para construir esse orçamento, eu vou ter sempre 3 leis. 3 leis para a União, 3 para o Estado, 3 para os municípios, o Distrito Federal também. Eles vão ter que construir, elaborar o seu orçamento público a partir dessas 3 leis, como a gente vai ver ao longo de todo o estudo do orçamento. Mas como eu falei, vamos iniciar apenas tratando o orçamento como se fosse uma coisa única, uma coisa só, porque é o resultado de todas essas 3 leis, né? Então aí nós vamos falar desses aspectos conceituais, da classificação, do tratamento que o orçamento tem pela doutrina, uma doutrina construída ao longo de muito tempo. Então veja aqui, primeiro existe esse aspecto contábil do orçamento, né? Então o aspecto contábil, o que é orçamento mesmo? Eu preciso chegar ao final, quando eu estiver com o meu orçamento completo, totalmente feito, eu preciso ter a previsão das receitas e autorização de todas as despesas. Então eu já sei esse negócio de crédito e débito, né? O dinheiro tem que entrar e isso vai me dar um resultado positivo, mas depois eu vou ter que começar a gastar esse dinheiro, eu vou ter aí os débitos e eu vou ter negativos aí, sinais de menos, para ver, né, o que vai sobrar dessa conta. Por isso tem esse aspecto muito importante contábil do orçamento. Mas o orçamento hoje não é só crédito e débito, não é só conta, não é só números, né? Ele tem muito mais coisas importantes. Nós temos o aspecto político do orçamento, a decisão do que arrecadar, do que receber e do que pagar. E o envolvimento que existe no orçamento de todos os poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, constroem o orçamento no Brasil juntos, né? Então, cada um vai ter a sua participação. E aí, dentro desse orçamento, haverá uma manifestação política também em relação ao governo, a quem está no governo e como ele vai colocar no orçamento as suas posturas políticas e, por isso, também um reflexo do próprio partido, né? Tá certo que partido no Brasil não é, assim, uma manifestação de grandes ideologias, de ideologias muito diferentes, mas alguma diferença existe entre um partido e outro, entre um governo e outro, e isso vai se refletir, sim, no orçamento. Se é um Estado mais social, se o governo tem uma conotação mais social, isso vai aparecer no orçamento. Se é um Estado mais liberal, mais controlador das contas públicas, eu vou ter também isso no orçamento. Então, o aspecto político. E no final, um fator importantíssimo do orçamento, que é a influência, a atuação que esse orçamento tem na economia do país. Se nós vamos crescer, se nós vamos investir, isso aparece no orçamento. Se vai ser um ano de retração, de recessão, isso reflete no orçamento e vai ser através do orçamento que o governo vai dar a sua tônica, de direção da economia do país. Então, ali, o equilíbrio entre receita e despesa, o endividamento do Estado, se o Estado vai se endividar ou não, e uma atuação conjunta econômica para decidir realmente se vai haver investimento, se não vai, se o Estado vai interferir na economia ou não vai, dependendo do momento histórico, do momento econômico que nós estamos vivendo, que o país está vivendo.
Aí nós temos aqui a natureza jurídica do orçamento, uma questão muito importante. O princípio da legalidade vigora completamente na elaboração do orçamento no Brasil. Já temos falado sempre, né, que a receita ela é prevista em lei, a despesa é autorizada por lei. Essa lei primeira é a lei orçamentária. E todas as leis orçamentárias são leis ordinárias. Então, a natureza formal, a natureza jurídica formal de um orçamento sempre vai ser através de leis ordinárias. Eu falei que são 3 leis: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, e todas elas são leis ordinárias em todos os entes da Federação. Então, a natureza formal é de lei ordinária, não temos dúvida nenhuma quanto a isso. O problema, né, é que essa lei é diferente das outras leis, né? Essa lei, ela não tem um aspecto concreto muito bem definido. O aspecto formal de lei eu estou vendo, é isso mesmo, tem número, tem promulgação, publicação. A questão é o aspecto material, o aspecto de coercitividade dessa norma, né? Ela é uma norma jurídica com toda a força de ordem, de regra que as outras leis têm. Ora, uma lei que prevê receita, mas prever receita não determina nada. Está prevendo uma receita de 1,2 trilhão. E se não der certo? E se as pessoas não pagarem os tributos, se as pessoas não pagarem as multas, se aquela privatização que estava prevista não acontecer, a receita não é algo que você determina, você faz apenas uma previsão. E quando não tiver receita, como é que eu vou realizar as despesas? As despesas são obrigatórias? Ah, eu preciso, mas não tem dinheiro. Então você vai ter cortes orçamentários, você vai ter uma redução de empenho, você vai ter uma limitação de empenho e aquela despesa não vai ser realizada, né? Então, que lei é essa que manda, mas não manda, que é lei, mas não é obrigatória? Por isso, uma discussão de que a lei orçamentária, na verdade, não é uma lei de efeito concreto, e sim um ato-condição. É um ato jurídico, na verdade, tem que ter o efeito ali jurídico, tem que ter uma importância jurídica, até porque a coercitividade do orçamento, a obrigatoriedade do orçamento é inversa, né, a obrigatoriedade. Em que sentido? Nenhuma despesa será realizada sem autorização, nenhuma despesa será realizada sem que esteja em lei. Então, existe aí uma obrigatoriedade invertida, né? Não é obrigatório fazer a despesa, mas é proibido realizar despesa que não esteja no orçamento ou em outra lei, nas leis especiais. Então, existe sim uma obrigatoriedade, mas alguns autores definem como um ato-condição, ou seja, se houver a receita e estando autorizada a despesa, então pode ser realizada uma autorização, uma lei autorizativa, então ali um ato chamado um ato-condição. Existem ali uma série de condições. A condição da receita estar prevista, a condição da receita acontecer, ser realizada, para aí sim, com a condição de que a despesa esteja autorizada, ela também poderá ser realizada. Por isso, esse entendimento aí de ato-condição carece de obrigatoriedade de que aquilo seja efetivamente completamente cumprido. Mas se todas as condições permitirem, sim, haverá o cumprimento daquela determinação da lei, né? Características, né? Quais são as características que esse orçamento, agora pensando no orçamento final, pensando na lei orçamentária anual, que é o resultado de toda essa construção legislativa, e agora eu tenho a última lei, a lei orçamentária anual. Essa que realmente a gente vai acabar chamando de orçamento, né? Mas ela é um conjunto de tudo. Esse orçamento é uma lei ordinária, é uma lei anual. Até o nome, né? Lei Orçamentária Anual. Ela tem vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Infelizmente, na prática, muitas vezes, a aprovação da lei acaba não se dando, a publicação não acontece até 31 de dezembro do ano anterior. Às vezes atrasa, né? Mas mesmo que ela seja publicada depois,
a vigência dela vai ser sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eles saem consertando, né, a aplicação da lei e ela acaba acontecendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ela é uma lei anual. Ela é uma lei de efeito concreto, porque é uma lei que manda executar. Vamos arrecadar as receitas, elas estão lá previstas, e vamos realizar as despesas. Então, o efeito dela é completamente concreto. É uma lei praticamente contábil, como nós falamos, né? Tem lá os créditos, os débitos. É uma lei a ser executada. E é isso que vai acontecer de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a execução da lei orçamentária. Por isso se dá a ela um efeito concreto. Ela não tem um efeito geral. Ela não traça normas para a sociedade como um todo. É assim, está autorizada essa despesa, realize essa despesa. Pronto, uma lei extremamente de efeito concreto. Prevê receitas, autoriza despesa, a gente está toda hora falando isso no direito financeiro, de modo a executar políticas governamentais. Então, por isso que o orçamento é muito mais do que uma lei contábil. O orçamento, na verdade, é uma manifestação de todo um querer, de todas as opções políticas que aquele ente estatal tem. Ele parte do princípio de dados, né, de possibilidades em matéria de receita, onde ele vai fazer uma previsão técnica, um cálculo técnico e analisar a economia do país, o crescimento, a inflação, né, a variação de preços. E a partir de tudo isso, de toda essa percepção do que está acontecendo dentro do território daquele ente da federação, se a gente falar do município mais pequenininho que tem, as capacidades tributárias que esse município tem, as capacidades de obtenção de outras receitas que esse município tem, e colocando isso na lei orçamentária. E a partir daí, avaliando as necessidades públicas, os serviços públicos que serão fornecidos para a sociedade, né? E aí a gente constrói de uma forma política, econômica e contábil como será a execução da lei orçamentária. Indo agora para a nossa questão, o orçamento público funciona como um balizador da economia, podendo ser expansionista ou recessivo. Nós falamos isso, né? Vamos gastar mais ou vamos reter, recolher, destacando-se as seguintes funções principais. E aí a gente vai falando verdadeiro e falso, né? Primeiro, uma função alocativa, na medida em que se oferece bens e serviços que não seriam oferecidos pelo mercado ou seriam em condições ineficientes. Cria condições para que os bens privados sejam oferecidos no mercado pelos produtores, assim como corrige imperfeições no sistema de mercado. Isso acontece principalmente com a produção rural, né? Essa alternativa está correta, porque lá no orçamento vai haver destinação de recursos que o Estado vai poder usar para comprar a produção rural, estocar essa produção e nas entre-safras, quando o mercado estiver deficiente, o Estado entra como um interventor fornecendo essa mercadoria, fornecendo esses bens. Então, essa alternativa é correta. O orçamento permite isso, permite que o Estado atue como um controlador do mercado, interferindo, né, e fornecendo esses bens. É isso mesmo, ele interfere na economia dessa forma, isso está correto. O orçamento tem aí uma característica, né, distributiva, pois pode tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, através da tributação, dos incentivos fiscais e de subsídios. Na verdade, esses incentivos fiscais, esses subsídios, toda a parte da matéria de tributação é da legislação tributária. Mas depois que esse dinheiro entrar, depois que a tributação acontecer, veja, não é o orçamento que fornece incentivos fiscais, mas o orçamento vai ser um grande distribuidor de renda. Na medida que a receita pública é obtida, aí na hora de distribuir essa receita, o orçamento distribui onde houver mais necessidade. Por isso que o imposto é um tributo não vinculado, para que o orçamento tenha a liberdade de distribuí-lo. Então, isso está correto também.
E estabilizadora, ajustando o nível geral de preços, nível de emprego e implementando medidas de intervenção econômica, instrumentos de política monetária, fiscal e cambial. Isso também está absolutamente correto, né? Isso é verdade. Lá no orçamento a gente vai encontrar isso. Então, todas as alternativas estão corretas. Vamos continuar no próximo módulo com orçamento. Até lá!